canal Realidade do Mundo Espiritual. Nós queremos agora nesse momento cumprimentar a todos aqueles que estão conosco e que estarão vendo esta transmissão. O que eu lhe peço é que você comece a ver e vá até o final, porque normalmente este vídeo vai ter coisas extremamente importantes no caminhar do vídeo até o final, revelações, direções e sonhos e visões e o fundamento da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre o lugar dos mortos e sabemos que o lugar dos mortos é um lugar que é uma situação, é algo que tem muita confusão, e nós vamos trazer biblicamente o que diz respeito e como é este lugar dos mortos. Amém? Eu estarei me apresentando. Eu sou a apóstola Geisa. Nós temos missão, nós temos um ministério. Eu moro na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e sou a fundadora da missão, do ministério Jardim da Colheita. Com a missão, nós temos muitos seminários, inclusive fazemos seminários na nossa região, na nossa cidade, dentro da missão, como também nós podemos fazer os seminários em outros lugares. A você que está nos assistindo e que deseja fazer os nossos seminários, nós temos um vídeo que fala um resumo, um pouco de cada um dos 15 seminários que nós temos, que podemos realizar na sua região. Você pode contactar com outros pastores, com outros líderes, e nós iremos até a sua cidade para abençoar e para trazer a palavra, atos proféticos, direção, ministrações individuais, ministrações coletivas, para que a igreja do Senhor Jesus seja realmente muito abençoada. Amém? E também nós queremos dizer que nós temos o livro Realidade do Mundo Espiritual. Este livro, ele foi escrito com uma batalha muito grande. Foram 2 anos e meio depois que ele estava pronto para ser editado. Para ser editado, nós tivemos que entrar em batalha espiritual, nós tivemos que orar, nós tivemos que pedir a Deus muitas coisas. E eu digo, quando você lê este livro, ele tem muitos assuntos extremamente importantes sobre a batalha espiritual, sobre sonhos, visões, revelações, as dimensões do mundo físico, natural, espiritual, e também sobre a dimensão do reino de Deus. E se você for ler, é necessário que você esteja atento em intercessão, em oração, para que você tenha revelação. Nós temos dentro do livro, eu sou apóstola, tenho ministério profético, e como ministério profético, visão aberta, Deus me dá visões e eu desenhei. E nós temos no livro muitas visões que nós desenhamos com o objetivo de que as pessoas possam ter um entendimento, porque quando nós vemos, nós temos a percepção. Então aqui nós temos, por exemplo, visões desenhadas que nós colocamos no livro. Você será muito abençoado. Você terá batalhas para ler. Então, se você tiver batalhas, você terá que jejuar, que orar e dar continuidade. Não pare até o final. Sempre nós orientamos isso, e isso está relatado, escrito no livro também. Deus esteja abençoando. Mais uma coisa. Todos os nossos vídeos, eles têm alguns ensinamentos importantíssimos para a Igreja de Jesus Cristo e para o crescimento espiritual. Nosso objetivo é que você viva no mundo físico e você tenha uma visão e uma interpretação de como as coisas acontecem no mundo espiritual. E você vai discernir a sua vida através do mundo espiritual. E por causa disso, eu vou pedir para que você possa comentar, fazer comentários e dúvidas
e sugestões de temas sobre o assunto, que nós elaboramos novos vídeos para estar abençoando a Igreja de Jesus Cristo. Então inscreva-se no canal, clique no sininho, e o importante é você colocar, porque no sininho tem 3 tipos, você vai colocar todas, porque aí você vai receber a notificação de cada vídeo novo e você vai poder estar acompanhando mais de perto o nosso canal. Amém. Então vamos entrar no nosso assunto de hoje. O nosso assunto fala sobre o lugar dos mortos, conforme essa imagem que nós estamos colocando, e você vai estar tendo um entendimento mais que existe um lugar específico. Quando você morre, acontece o quê? Quando nós morremos, nós terminamos? Morremos definitivo e acabou? Não. Eu vou trazer o entendimento. Deus criou o planeta Terra. Deus criou o homem. E ele estabeleceu que este planeta Terra fosse um lugar de procriação, e a procriação da raça humana. Ele tinha objetivos enormes para essa raça humana. E porque ele tem esses objetivos, ele estabeleceu um lugar. Porém, houve a queda de um outro ser, de uma outra categoria, de um anjo. Era um anjo de luz que se tornou Satanás. Ele provocou uma rebelião no céu, e isto abriu um portal para todos os seres. Então Deus, ele colocou o homem no meio de tudo isso, com o objetivo de testar e de trabalhar para que o homem seja aquele que fosse gerado da mamãe, porque nós somos gerados como bebês, e nós amadurecemos, crescemos, e nós passaremos por provas e por testes. E isso é necessário. Por que é necessário? Porque o nosso objetivo não é viver na Terra. A Terra tem um objetivo de procriação e de teste para selecionar aqueles que são os melhores. E aí Deus levará eles para um trabalho maravilhoso na eternidade. Não são todos que estarão indo, porque depende da decisão, da atitude de cada uma das pessoas. Então, eu vou dar só um pequeno exemplo, ou 2 exemplos. O primeiro exemplo, a raça humana, ela é como se fosse as tartarugas. Vocês já viram imagens? Nós vemos imagens de tartaruga quando ela bota os seus ovinhos. Elas são colocadas dentro da areia do mar, num canto, até um pouquinho afastado da praia ali, meio de umas rochas, e são colocados centenas de ovos de uma só vez. E aí quando chega, os ovos estão prontos para serem chocados, nós vamos ver as tartarugas quebrando os ovinhos, e aí sai aquele monte de tartarugas em direção ao mar. Tartaruga, 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 milhares de tartarugas em direção ao mar. E o processo de sair da casca do ovo e chegar até o mar, haverá uma batalha enorme. Muitas dessas tartarugas serão comidas pelas aves, pelos bichos, e morrerão no caminho. E algumas chegarão, já morreram. Outras chegarão no mar e entrarão aquele multidão de tartarugas, e elas vão entrar para o mar com o objetivo de enfrentar a vida, de vencer a vida e de alcançar, vencer todos os desafios, para que algumas sejam selecionadas. E de uma ninhada de 1000, sei lá quantas, eu não sei quantas tartarugas, existe uma ou 2 vencerão todos os desafios e se tornarão adultas e poderão viver mais 100 anos. Então eu quero dizer, da mesma forma, os seres humanos estão nascendo dia após dia, de todos os tipos, às vezes de forma legal, de forma ilegal, não importa como ele veio à Terra, o importante é que ele é um ser humano e que ele é importante para Deus. E ele também
passará por muitas lutas, nós vamos passar por dificuldades, alguns serão humilhados, alguns serão torturados, outros serão rejeitados pela mãe, pelo pai, magoados, feridos, traídos, e passarão por muitas coisas. Alguns desses seres humanos passarão pelos testes e vencerão. Encontrarão a Jesus Cristo, serão lavados no sangue, serão preparados e romperão todas as camadas e todas as batalhas. E esses serão os mais humildes, os mais sensíveis, aqueles que permitem o trabalho de Deus, e esses irão para a eternidade. Os outros que não forem, eles vão para um outro lugar que se chama inferno. O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado, a Bíblia fala que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Mas aqueles que decidirem optar ficar junto a Satanás vão estar morando no inferno. É um lugar que diz respeito a eles também. Bem, agora eu vou dar um outro exemplo. Você vai no rio, muito lindo. E nós sabemos que neste rio tem muitas pedras preciosas. Então eu pego uma peneira e eu pego um pouco de terra do chão, e eu pego aquela terra e eu peneiro e balanço com o objetivo de selecionar aonde tem pedras preciosas. E eu separo aquelas pedras preciosas, elas são as mais bonitas, elas são especiais. E as outras pedrinhas são jogadas fora. A mesma coisa, Deus está procurando na terra pedras preciosas. Este é o lugar onde todos os seres humanos são gerados. Eu quero dizer, não existe reencarnação e não existe vida anterior. O lugar onde todos nós nascemos a primeira vez a partir da barriga, somos gerados a primeira vez e geramos e nascemos nessa terra. Anterior não existe. Existem maldições hereditárias de geração em geração e outras coisas herdadas, mas não, eu nasci uma única vez e eu nasci no planeta Terra, da minha mamãe, mas eu passarei pelos testes da minha vida e depois que eu passar pelos testes, se eu for aprovada, terei uma continuidade de vida, receberei um corpo glorificado, irei para os céus e habitarei eternamente com Deus. Mas se eu não for aprovada e não passar pelos testes e não reconhecer a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, eu irei para um outro lugar. Então nós vamos falar hoje sobre o lugar dos mortos, justos e injustos. Todos vão para o mesmo lugar? Vamos ter um entendimento. O ser humano então é imortal, porém ele nasceu uma só vez. E o que nós temos que ter entendimento é que você e eu não teremos mais fim. Nós, depois que sairmos dessa terra, deste corpo físico, este planeta é um planeta onde tem regras e leis. E as leis, uma das leis que tem no planeta Terra, todos os seres que habitam aqui, eles nascem, crescem e morrem. E tudo que existe no planeta Terra vai passar por isso. É carne, isto é tudo cubo. Isto faz parte da natureza do planeta Terra, da dimensão física. Amém? Então, nós vamos trazer agora o começo do entendimento sobre o lugar dos mortos. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela traz tudo, mas o objetivo que Deus escreveu a palavra de Deus não foi como um livro histórico e com o objetivo de ensino dos fatos que já aconteceram em todas as histórias. Não teria livros e livros e livros para escrever tudo referente ao que já aconteceu, o que vai acontecer, e como que é a eternidade, como são os reinos, e como são anjos, e como que funciona no céu. Deus dá umas pinceladas. Mas o objetivo da escritura
da Bíblia, a palavra de Deus, são 66 livros escritos, inspirados por 40 pessoas, e que em épocas e tempos diferentes, culturas diferentes, níveis sociais diferentes, e Deus escolheu e inspirou todos eles para trazer a escritura como é. Mas qual é o objetivo? O objetivo das escrituras é mostrar o caminho de salvação para a raça humana. Então, esse objetivo. Além deste objetivo, porque tem algumas coisas que são necessárias relatar, mas não é o objetivo de escrever aquilo. Então, para que nós possamos descobrir estas outros sistemas, nós temos que catar pela Bíblia. Tem uma parte aqui, tem uma parte ali, tem um texto ali, tem um versículo ali, tem outro ali. Então aí a gente vai juntando os textos e aí a gente vai tendo entendimento de um pouquinho que diz respeito àquele assunto. E em relação à eternidade, nós temos algumas coisas que o Senhor vai nos trazer. E nós vamos abrir o texto da palavra de Deus de Lucas, no capítulo 16, né? E eu quero que você esteja vendo, seria bom, você pode olhar o livro de 16, a partir do versículo 19. Amém? Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então nós estamos vendo a figura de uma pessoa extremamente rica, que tinha muito poder, muito dinheiro, e vivia de uma forma assim, tinha tudo que ele queria, uma lei, né? Mas havia também certo mendigo, coitadinho, mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, existia um palácio, uma casa muito rica, e na porta do palácio existia um mendigo vestido de trapos e ainda estava cheio de chagas no seu corpo inteiro. Então, nós vemos a palavra de Deus falando a figura de duas pessoas, tá? E este mendigo desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães, imagina, coitado do homem, vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Tá. O que acontece? Rico e Lázaro, ambos vivos e conscientes após a morte do corpo físico, tá? Vamos entender. Mas o que acontece? O mendigo foi para o seio de Abraão. O que é seio de Abraão? Nós vamos falar sobre isso. Seio de Abraão. Mas o rico, ele no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, nós estamos vendo que existe dois lugares. Um lugar é o seio de Abraão, e o outro lugar é um lugar de tormentos, que pode ser chamado de inferno, tá? Então, apesar dos dois terem morridos, eles estavam em condições extremamente diferentes um dos outros. Então, eu vou trazer o entendimento. O espírito humano, ele é imortal. A alma humana, sentimentos, emoções, intelecto, é também imortal. Mas a única coisa que é o corpo humano, ele vai ficar na terra. Ele é terrestre, né? E será transformado. Ou esse ser, esse corpo humano, vai para a eternidade, né? E a Bíblia fala que aqueles que foram para a eternidade receberão um corpo glorificado. É uma matéria diferenciada do que aquela matéria que nós estamos acostumadas aqui na Terra. Porém, o corpo físico daqueles que morreram, eles irão para o inferno e irão com o corpo que eles estão, né? Nós vamos aos poucos falando a respeito disso. Nós vamos falar lugar dos mortos.
No hebraico, lugar dos mortos tem o nome de Sheol. No grego, o lugar dos mortos tem o nome de Hades. É o lugar onde ia ao mesmo tempo os justos e os injustos. Porém, havia uma separação entre os dois lugares. E uma separação entre eles. Todos estavam ali plenamente conscientes. E eles lembravam de todas as coisas. Se você ver, vamos andar no texto. Aqui, Lázaro, ele estava no seio de Abraão, num lugar onde que os mortos que foram salvos estavam. E Abraão estava ali, ele viu Abraão também, né, o rico. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Tá. Significa que estava mais aguçado do que aqui na terra os sentimentos naturais. Ele estava debaixo de tormento, no meio do fogo, queimando, e ele tinha sede. Ele pediu para molhar a ponta do teu dedo, porque ele tinha sede. Significa que todos os sentimentos que nós temos aqui na terra serão mais intensos e mais aguçados neste lugar de condenação, no lugar chamado inferno. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado, porque ele foi rico na terra. Lázaro foi uma pessoa extremamente atormentado, pobre, sem nada e doente. Mas Lázaro tinha um coração em Deus. E o rico, ele tinha o dinheiro e ele não tinha um coração, porque ele deveria ter ajudado Lázaro com todo o dinheiro que ele tinha. Ele poderia ter tido uma outra atitude. Mas ele era um homem ruim, egoísta e cheio de si, e etc, etc, né? Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Então nós vamos ver o seguinte: existe um lugar dos mortos, e neste lugar dos mortos há dois lugares. Embaixo existe um lugar que é o dos mortos condenados. Em cima tem um lugar que é dos mortos salvos. E você pode ver na figura ao lado. Então existe o lugar dos mortos condenados e o lugar dos mortos salvos. Mas entre os dois existe um abismo, mas quem está embaixo consegue ver em cima. É impressionante porque existe um abismo, mas uma imensa separação neste lugar, né? Bem, aí o rico disse assim: respondeu ele: rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Depois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha o que está acontecendo. O rico tem as lembranças nítidas de toda a sua história e da sua família. Ele consegue no inferno lembrar dos fatos, e ele lembra de que ele tinha 5 irmãos, e ele lembra que nenhum deles tinha optado, decidido por Deus. Então, o que aconteceu? O rico desejou
Pedi que Deus pudesse mandar um emissário, alguém que fosse à terra e que falasse com os irmãos dele e dissesse: meus irmãos, ou o rico, ele está morando num lugar no inferno, vocês tomem uma decisão e tal, e para que vocês não possam ir para aquele lugar. Então existia uma culpa, existia um tormento, e ele devia ter culpa nessa história também, né? Então ele queria e ele tinha um sentimento em relação aos seus irmãos e uma lembrança dos seus irmãos. Tá. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Então houve um diálogo entre Abraão e o rico. Os dois começaram a conversar e o rico começou a pedir para Abraão uma interferência. O Abraão falou assim: não, mas tem os profetas. Aí eu digo: tem a palavra, tem os testemunhos. O Espírito Santo, ele está a todo tempo falando com cada pessoa. E por que não ouvi-los? Porque aqueles que não ouviram agora, que não abriram o seu coração, não adianta se aparecer 30 mortos aqui, não vai fazer diferença. Eles não vão mais ouvir. A palavra está sendo dita e cada um tem que buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Quantas pessoas que já foram na igreja, que já participaram e por causa de picuinhas: o meu pastor falou isso, fulano falou aquilo, ciclano fez isso, e abandonou. Deus na eternidade não vai perguntar o que os outros fizeram. Deus vai perguntar: o que fizeste da sua vida? E aí o que você vai responder? O que fizeste da sua vida? Não, Deus, eu não estou falando, eu estou falando que o meu pai fez aquilo comigo, que o meu pastor fez aquilo comigo. E Deus vai perguntar: mas o que fizeste da sua vida? Não importa o que os outros fizeram, é a minha aliança, a minha conversão não é com o meu pastor, não é com minha parente, não é com as pessoas. A minha conversão é com Deus Todo-Poderoso. E quando eu tenho uma aliança com Ele, nada que acontecer na terra vai impedir com que eu tenha contato e tenha uma experiência com Ele. Por quê? Porque eu busquei a Deus, eu não busquei a igreja, eu não busquei as pessoas, porque as pessoas que estão na igreja, todas estão no processo e todas têm as suas falhas. Eu não tenho que olhar para o que os outros fizeram ou não, eu tenho que falar: eu também sou falho, eu sou pecador. Quando eu me conheço e sei as minhas falhas, eu não vou olhar porque o outro tem a sua falha. Eu sei que eu preciso de Jesus. E a minha decisão, Deus vai perguntar de mim, não o que aconteceu. E tem muita gente que se afastou e tem desculpa, e essas pessoas irão para o inferno. E ele ficou extremamente preocupado e pediu: por favor, manda alguém, se fosse lá e falasse. E Abraão disse: não, tem os profetas, tem a palavra, tem as igrejas, tem aquilo que Deus tem preparado. O Espírito Santo está agora falando no seu coração que você deveria se arrepender e voltar para Deus. Amém? Bem, disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai mudar o coração. Nós temos que orar para que Deus mude os corações. Mas o próprio Jesus, quando chegou alguém diante de Jesus e disse: Jesus, ele disse: deixe tudo e segue-me. Ele disse: Jesus, eu preciso de primeiro ir enterrar o meu pai. E Jesus: então vai enterrar o seu pai. Jesus não forçou ninguém a segui-lo. Jesus não invadiu a vida de ninguém.
E às vezes numa mesma casa, a Bíblia fala do final dos dias, que quando houver o arrebatamento, a palavra de Deus diz que numa casa, um vai subir, estarão deitados numa cama, um vai subir e o outro vai ficar. Em nome de Jesus, compreendam que a decisão é pessoal e individual. E o que aconteceu? O rico foi para o inferno, no lugar de tormento. E o Lázaro, ele estava onde? E para vocês verem, nem foi mencionado o nome do rico, ele é nada. Ele é nada. Só o rico. Mas Lázaro tem nome. Porque aqueles que são de Deus têm o nome. Amém?